Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela chegou, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Com a licença de vocês, que agora há pouco eu vi sendo convidados a espalhar a cultura de Pentecostes, carismáticos que vocês são. Com a licença de vocês, eu também, carismático que sou, da congregação. Vocês são da Renovação Carismática Católica, eu sou da congregação dos Padres do Sagrado Coração. Vocês divulgam a cultura de Pentecostes, eu divulgo a cultura da compaixão e do coração, que é a mesma coisa. Com a licença de vocês, eu queria falar hoje de 4 palavras. Católicos situados, católicos sitiados, católicos perplexos, católicos resolvidos. Eu me inspiro para falar sobre isso num livro do padre Agenor Brighenti, grande antropólogo e sociólogo da Igreja de agora, catarinense, que escreveu A Igreja Perplexa. E também inspiro-me em alguns livros que abordam esse tema. Um deles está traduzido em português, O Sal da Terra, que é uma entrevista que um jornalista ateu fez ao cardeal Ratzinger. E ele, conversando com esse ateu, situou a igreja no mundo de hoje. A entrevista foi continuada, não existe tradução no Brasil ainda. Eu acabava de falar com um dos editores. Dio e il mondo. A conversa continuou. E o excelente catequista, que é o Papa, respondia diretamente ao ateu sobre como ser uma igreja no mundo perplexo. Uma igreja que também se reconhece perplexa em alguns assuntos, mas resolvida em muitos outros. A humildade do Papa o fez reconhecer que em alguns aspectos nós católicos somos perplexos, não temos todas as respostas, mas em alguns assuntos fundamentais nós somos resolvidos, nós sabemos o que queremos. Também me apoiei no Lexicon, que é um livro novo e aconselho a todos que o procurem, Pontifício Conselho para a Família, termos ambíguos e discutidos sobre família, vida, questões éticas. Acho que todo casal, sobretudo se é líder, como vocês são e querem ser, eu quero ser fazedor da história, vocês também querem, mas não é possível ser fazedor da história se a gente não faz com a igreja. Pelo menos um católico não pode fazer sozinho. E se não faz com a família, porque sem família não há história. Queremos criar famílias menos perplexas
e famílias mais resolvidas. Mas para isso, precisamos conhecer os temas básicos da igreja sobre a espiritualidade do homem e da mulher, da família, sobre os dramas e sofrimentos da família e as respostas que a igreja tem. Este lexicon já está em português. Pouca gente conhece, mas é um tesouro. Pedi que traduzissem também, que é da editora da minha congregação, mas é editado pelo Conselho Pontifício da Família, Enquiridio da Família. Quem quiser saber. Tudo que a igreja nesse último século falou sobre a família, está aqui. Esse livro, acredito que vai ser traduzido. Então, foi nesses livros que eu fui buscar, juntamente com algumas reflexões do Papa, que eu já disse que é um excelente catequista, um homem situado, que não se deixa sitiar, que eu fui buscar as ideias de hoje. O que está acontecendo? Nós somos humanos. Ninguém de nós pode dizer que tem espiritualidade suficiente para sozinho ou em pequeno grupo dar respostas para um mundo tão desafiador e tão agressivo como é o mundo, como é a mídia, como são as comunicações de hoje. Sozinho você não vai saber responder. Só um grupo também não vai saber. Cada movimento da igreja, seja ele movimento familiar cristão, seja ele encontro de casais, e há mais de 50 movimentos dedicados à família na América Latina, seja ele renovação carismática católica, ninguém sozinho tem espiritualidade suficiente ou cultura suficiente para ajudar a resolver esse magno problema. Mas todos juntos têm. Porque então repetirão e levarão ao mundo os conceitos básicos da nossa igreja sobre o homem e a mulher. Sem antropologia não dá. Nós temos que saber quem é o homem do ponto de vista de si mesmo, o homem e a mulher. Quem é o homem no Brasil de hoje, na sua região, e quais as consequências da comunicação que chega até essa criança, esse adolescente, esta mulher, esse homem, esta família. Quando nós começarmos a entender o sociológico da fé, que está nos documentos da igreja, que além do catecismo, publicou também um compêndio da doutrina social. Não só o sociológico da família, mas o psicológico, o pedagógico. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos entender melhor o homem, que se casou ou não se casou, ou que terminou um casamento. Vamos entender melhor a mulher que se casou ou não casou, ou terminou um casamento, ou foi abandonada ou abandonou. Sem antropologia, sem psicologia, sem sociologia, nós não vamos entender. Aí você vai me dizer, ô padre, o senhor quer que a gente saiba tudo isso? Não. Ninguém pode saber tudo isso. Eu quero que vocês prestem atenção nos irmãos inspirados por Deus, que se tornaram antropólogos para servir a igreja, que se tornaram sociólogos para analisar a sociedade e servir a igreja. Você não vai ter que ler os 500 livros que ele leu para se tornar sociólogo, mas você pode muito bem ler os livros que ele escreveu, facilitando para você uma visão da sociedade. Você não tem que ler todos os livros que um psicólogo lê, mas você pode
ler de alguns deles com visão cristã, o que incide numa cabeça masculina ou numa cabeça feminina em tempos de liberdade excessiva. Você vai entender, um eclesiólogo, como anunciar Jesus em tempos de crise. E você vai começar a compreender que a contribuição desses irmãos, queridos irmãos teólogos, profundos, mais do que nós, queridos filósofos, queridos historiadores católicos, queridos e sofridos estudiosos, você vai perceber que nos 30, 40 anos de estudo deles, eles colocaram para a igreja um tesouro, que depois, com os documentos da igreja, dos bispos reunidos, do Santo Padre, nos fornecem. Não é preciso muitos livros, uns 40 ou 50 que a gente lesse no decurso de uns 10 anos, nós teríamos uma ideia básica do que é ser católico hoje e situar-se. Por que é que muitas famílias católicas não se situam e se sentem sitiadas por irmãos de outras igrejas que vêm puxar adeptos ou vêm dizer que estamos errados? Por que se sentem sitiados pela avalanche de pornografia, pela avalanche de liberdade excessiva que lhes rouba os filhos? Estão sitiados porque não souberam situar-se. Ano passado, em novembro, eu estive na Espanha para fazer um encontro de comunicadores da minha congregação. E depois fui para a Itália. E me lembro, tirei até foto de uma cidade, Fortaleza, na direção de Nápoles para Andria, uma cidade fortaleza inexpugnável. Não havia como invadir essa cidade, porque ela estava num lugar de onde ela via tudo. E de lá, eles mandavam sinais para cidades aliadas, caso fossem sitiados. Eles não eram sitiados, porque estavam muito bem situados. Descobriram onde estavam e o lugar de onde viam tudo. Então ninguém conseguia conquistá-los, porque eles tinham aliados na Idade Média, e eles estavam num lugar onde ninguém tinha como sitiá-los. Tirei a foto da cidade, e lá comecei a escrever o meu livro, que já está publicado. Terminei, na verdade, mudei o título, da família sitiada para a família situada. Mas pode-se dizer a mesma coisa, da família perplexa para a família resolvida. Se hoje é uma igreja perplexa, e há, não vamos tapar o sol com a peneira, a nossa igreja católica é perplexa. Nós temos irmãos que não têm muita segurança quanto à sua fé católica. Repetem frases dos outros, porque eles não têm a doutrina para ter a segurança. E por que não tem a doutrina? Porque sinto ter que dizê-lo, até padres, quanto mais leigos. Eu conheço, não sei se vocês também conhecem, leigos que pregam 1 hora por dia, 2 horas por dia no rádio, mas nunca leram o catecismo da Igreja Católica. Estou fazendo uma afirmação exagerada? Conheço leigos e também padres que falam da Bíblia, mas não a leram ainda nenhuma vez por inteiro. Conheço pregadores da fé, eu dei 25 anos de aula de prática e crítica de comunicação, e até hoje gravo tudo que acontece de pregação em televisão e rádio, das mais diversas igrejas, porque é meu estudo, a linguagem da fé. E sinto ter que dizer que muitos pregadores traem o fato de que não são situados. Eles não leem. Quando começam a falar
depois de 15 minutos, você percebeu, este não leu os documentos da igreja. Este está falando sem conhecer o último documento do Papa sobre a Eucaristia. Ele não leu, e é padre. Quando você ouve uma frase, você diz, ela não tem contexto, está dessituada. Não está nos evangelhos, não está nos documentos da igreja. Ele não se situou, ele não tem catequese. Mas está pregando para os outros. O mínimo que se pode exigir de um padre jovem, ou de um padre já de mais idade, ou de um leigo que fala, é que conheça o catecismo da Igreja Católica. Está fraca a palma, né? O mínimo que se pode exigir de alguém que quer anunciar Jesus é que ele tenha lido a Bíblia por inteiro, para ter uma visão global e acentuando os evangelhos das epístolas, com os comentários adequados. O mínimo que se pode exigir de alguém que quer falar da Santa Mãe Igreja Católica é que ele tenha lido algum livro de história da igreja, para saber as virtudes e os santos e os mártires desde o começo, para saber os pecados, as imperfeições, as perplexidades da igreja através dos séculos, porque ela de projeto é santa, de realidade ela é pecadora, ela é feita de gente como nós, e nós pecamos. Para saber quando começou esta heresia, os donatistas, os montanistas, quem começou isso? Por que ele começou? Os arianos, os nestorianos, conhecendo a história da igreja, você vai dizer, ele enveredou por esse caminho, porque ele fugiu da unidade. Ele achou que a ideia dele é que tinha que vencer na igreja, e esqueceu-se de acender sua luz na dos outros, porque a mesma luz do Espírito Santo difusa sobre o mundo, atinge todos. O problema não é a luz do Espírito Santo, é a cortina que nós fechamos ou abrimos. O problema da fé não é a luz, são as cortinas e portas. Algumas são abertas, escancaradas, outras são frestinhas, porque a gente tem medo do outro. Quando nós aprendemos com a sabedoria do outro irmão, que não é do nosso movimento, mas Deus está com ele, e quando a gente diz, este movimento, essa experiência de fé é bonita, eu quero conhecê-la, não faço parte, mas é maravilhosa, tem dado santos para a igreja. Se deu santos para a igreja, então é boa. Agora, se trouxe confusão, então precisa ver os perplexos que estavam lá dentro, e que como barata tonta não sabiam para onde ir mesmo. Você é muito mais seguro se você estuda e quer saber o que o Papa está dizendo, o que os bispos estão dizendo, o que os teólogos e especialistas estão dizendo, porque o carisma deles é esse. Eles foram chamados a ser doutores e mestres, é o carisma deles. Trabalharam duro, estudaram 20, 30, 40 anos e nos brindaram com obras especialíssimas, maravilhosas. Semana atrasada comprei 4 livros de antropologia. Um de um ateu, mas respeitador da igreja, chama-se Dennett, Quebrando o Encanto. É ateu, mas tem um respeito imenso pela igreja séria. E ele critica o ateu superficial e as igrejas superficiais, mas ele tem um respeito por homens de fé que fundamentam o que dizem. É um ateu que ensina. E os outros são de antropólogos religiosos que mostram o homem como um ser religioso. Religião toma conta do mundo inteiro. Agora precisa ver se esta religião faz o indivíduo ser situado. Como é que eu vou fazer o meu povo ser dono da sua história, se eu não sei o que é um ser humano? Não tenho um conceito claro. Como vou fazer diálogo com outra igreja, se eu não conheço a história daquela igreja e não conheço nem a minha? A primeira frase pesada e atravessada que ele me jogar,
Eu vou ficar confuso, porque eu não sei o que é a Igreja Católica, se eu conhecer os erros da igreja, mas também os santos e as virtudes. Se eu souber enfrentar a história da igreja sem mentir a mim mesmo, aqui a igreja errou. Porque ela seguiu por um caminho que não foi bom naquele tempo. Mas aqui apareceu um santo que mostrou outro caminho. Aqui a igreja se corrigiu. Aqui ela mostrou que o Espírito Santo não a tinha abandonado, embora ela tivesse esquecido durante um período o Espírito Santo. Aqui a igreja se reencontrou. Aqui esta diocese mudou. Aqui este movimento dominou demais e não deu chance para a catolicidade, porque havia outros que tinham o que dizer. Mas seguiram só uma pessoa forte demais e predominou. A igreja católica, ela tem um colo muito grande, ela é Rahamim. Rahamim, Deus tem um colo para mim. Não é só um colo, Raham é colo. Plural, Rahamim, Deus tem muitos colos. Um deles chama-se Renovação Carismática, o outro chama-se Vicentino, o outro chama-se Apostolado da Oração, o outro chama-se Marianos. Deus tem muitos colos e a gente se aninha naquele colo para descobrir toda a igreja, porque ela é muito maior do que essa dimensão que nós conhecemos. Ela é muito maior do que a dimensão deoniana na qual fui formado. Se eu fosse só deoniano e seguisse só o nosso sociólogo e advogado e padre Deon, seria pouco. Eu fui aprender com os franciscanos, eu fui aprender com os redentoristas, eu fui aprender com os dominicanos, com os beneditinos, a riqueza deles, para eu me tornar mais deoniano dentro da igreja católica. Eu fui aprender e aprendo, vocês pensam que não? Porque às vezes eu faço crítica, mas também faço elogios, com a renovação carismática, a RCC, porque ela tem valores que andavam esquecidos. E eu preciso ver o caminhar desses irmãos para entender as outras renovações, as outras reparações e as outras iluminações que a igreja mandou e manda, porque somos todos convidados a ser iluminados e iluminadores, abençoados e abençoadores, renovados e renovadores, mas primeiro perdoados e perdoadores. Quando nós aprendermos antropologia cristã e dissermos, esta irmã tornou-se este ser humano por causa disso e disso e disso. Este grupo de pessoas tornou-se esse tipo de ser humano por causa disso e disso e disso. Como a gente quebra o encanto, como a gente distingue e ajuda. Aí então a igreja faz uma pergunta para todos os movimentos familiares, entre os quais vocês. Qual é a contribuição que o MFC, o SCC, o EFC, o ACC, o FCC, a RCC, qual é a contribuição que cada um desses movimentos, com a sua espiritualidade típica, vai dar para a gente formar mais homens fiéis ao projeto matrimônio, mais mulheres capazes de manter a fidelidade até o fim, mais filhos capazes de respeitar a cultura dos seus pais. Como nós vamos formar filhos agradecidos, apaixonados e livres? Porque os pais não podem escravizar os filhos, nem os filhos escravizar os pais. Livres, mas obedientes. Como vamos formar jovens capazes de renovar a sociedade sem perder os valores fundamentais? Como vamos formar homens e mulheres capazes de ligar uma televisão e desligá-la se for preciso, mas o controle é deles? Como formaremos pais e mães com autoridade, para que não tenha que o juiz, o delegado ou outro interferir e ter que cuidar do seu filho? Como vamos, com a espiritualidade do nosso movimento, que Deus suscitou,
formar casais posicionados, casais não perplexos, casais que admitem que têm defeito, mas estão firmes na sua vocação de matrimônio, como Rocha. Casei para valer. Sei que tenho problemas, sei que minha esposa tem, sei que meus filhos têm, mas esse é o meu matrimônio. E eu aqui fico porque eu sou um dos pilares da minha comunidade e aprendo a perdoar, peço perdão, mas não desisto do meu projeto de matrimônio. E ajudo minha esposa, meus filhos, com meu sacrifício e meu martírio, se for preciso. Mas eu jurei naquele altar, e esse matrimônio eu seguro, porque eu sei o que é ser pessoa, e sei o que haverá com meus filhos, se eu balançar. Essa firmeza, vocês, irmãos da renovação carismática católica, vão encontrar na sua espiritualidade, tão bonita, tão peculiar, que agora há pouco mesmo vocês chamavam de cultura de Pentecostes. Maravilha! Os irmãos de outros movimentos vão buscar a sua profundidade numa espiritualidade ou beneditina, ou numa espiritualidade dominicana ou franciscana, mas eles também vão descobrir que precisam ser rocha e pilares. Como é que isso vai acontecer? Cada grupo suscitado pelo Espírito Santo vai achar a sua maneira de motivar uma família a ser sólida. Porque só famílias sólidas podem criar um mundo solidário. Solidário vem de sólido. Não é um que balança a qualquer vento. Sólido é aquele que, se o outro está caindo, ele não cai, ele dá a mão, porque ele é sólido. Por isso ele é solidário. O vento pode soprar como quiser, vai mexer com ele, mas ele não sai, ele não cai, porque ele está firmemente plantado, ele é sólido. Só um homem sólido, de cabeça sólida, coração sólido, firme, pode ser solidário. Porque este, quando for fazer a caridade, vai fazê-la em nome daquele que o plantou ali, e ele não balança. Pode até sofrer os impactos dos ventos do mundo, mas não cai. Casa construída sobre a rocha. Se queremos um mundo justo, fraterno, solidário, capaz de mudar as instituições políticas, capaz de fazer política, ir lá representar o seu povo, capaz de, na sua sociedade, criar organizações sociais que elevem o homem, o jovem, que liberte da droga, e vocês fazem um trabalho muito bonito nesse sentido, é preciso gente sólida. Sólida no quê? Na espiritualidade, no espírito de oração, no acolhimento, na humildade, na doutrina. Ninguém é sólido se não se deixa corrigir, porque errar a gente vai. Por isso a igreja tem uma mística belíssima, que anda até um pouco esquecida ultimamente, chamada correção fraterna. Se eu errar, me corrijam, sou seu irmão, não sei tudo. Se você errar, eu, seu irmão, me permito dizer, nisso você errou. Não estou dizendo que você é errado, nisso você errou. Como São Paulo, nisso vos louvo, nisso não vos louvo. Se queremos uma igreja unida, se queremos uma igreja verdadeiramente carismática, se queremos uma igreja verdadeiramente cultivadora dos dons, ela vai ter que pedir perdão. Porque ninguém de nós é anjo. Nós erramos. Aquele pregador, santo como ele é, pode de vez em quando cometer um deslize, às vezes em comportamento, às vezes em palavras e em pregação. Aquele moço tão entusiasmado, maravilhoso, santo. Se você for julgar a vida pessoal dele, ele é santo. Mas ele às vezes comete um erro dizendo ou cantando uma coisa que está errada. Eu tenho que chegar com ele e dizer, eu sou teu irmão, mas nisso aí não bate com a doutrina que está na igreja. Se ele ficar bravo, é porque não tem espiritualidade.
Se quando eu for corrigido, eu ficar bravo com quem me corrigiu, então eu não tenho espiritualidade. Eu tenho que dizer muito obrigado, eu vou me corrigir, e da próxima vez vai sair direito. Deus te pague que você me corrigiu. E então nós estamos fazendo uma igreja perdoada e perdoadora, penitente. E por isso ela pode ser pregadora. Mas isso serve para seminarista que está começando, para padre novo, para padre velho como eu, com 42 anos, que posso muito bem ser corrigido por um seminarista que estudou uma matéria mais profundamente do que eu. Esse seminarista pode me corrigir, sim. Ô padre, desculpa, o seu padre há 40 e tantos anos, e eu estou no 4º ano, mas eu acho que o senhor se enganou nisso. Onde, filho? Isso aí que o senhor falou, não bate com o catecismo. Me mostra, pelo amor de Deus. Eu vou atingir milhões com esse erro. Ele pode me corrigir. É o meu irmão mais novo, a quem Deus deu uma missão. Corrige o velho padre aqui. Mas eu também preciso chegar a outro profeta. É ou não é? Mas eu também, por dever de Estado e consciência de homem a quem Deus chamou, apesar dos meus pecados, eu tenho a obrigação de chegar a outro profeta, que às vezes é mais santo do que eu. Muito mais. Mas isto que ele disse não bate com a doutrina da igreja. Aí eu chego com ele, com todo carinho, e digo assim, está aqui. O que você disse não bate. Dá para corrigir? Se ele aceitar e for com outro, e analisar, e mudar, eu ganhei esse irmão para a igreja. Se ele não aceitar, aí ele vai se haver com o Espírito Santo. Porque aí é uma questão daquele que divulga e abre sua cortina. E esse instrumento na família é salvação. O homem que sabe pedir perdão, tem espiritualidade suficiente para ser pai de família. Concordam comigo ou não? Eu já nem disse que sabe perdoar, porque a gente não sabe perdoar direito, mas se descobriu a graça de pedir perdão, ele está apto para ser um bom marido e um pai de família, ela para ser esposa e mãe de família, porque conseguiu a coisa mais difícil do mundo, que é dobrar-se e dizer, errei, desculpa. Quando alguém errar, vai perdoar também, porque sabe o que é estar no lado de lá. É a compaixão e a misericórdia sacudindo suas entranhas, porque você foi feito para ter colo e para pedir colo. Você é o colo de Deus para as pessoas que passam na sua vida, sobretudo os mais sofridos e carentes. Então essa palavra, situado num mundo que nos balança e quer tirar o nosso tapete, num mundo que nos sitia, só pode dar certo se eu sou sólido na doutrina. Jesus, em Mateus capítulo 24, versos 24 a 26, alertou. Ele já vinha alertando em Mateus 7, 15 a 21, e 15 a 23, e depois torna a alertar em Mateus 24 a 26, que há, sem dúvida nenhuma, profetas no mundo. Sem dúvida nenhuma, há dons no mundo. Querer negar que o outro tem um dom só porque eu não tenho, isso é atentar contra o Espírito Santo. Ele não deu a mim, mas deu para o outro. Louvado seja Deus. Porém, ser capaz de discernir se é do Espírito Santo ou não. Ser capaz de ver que alguém está enganando você, isso Jesus mandou ser esperto. Olha, alguns vão dizer, venham comigo porque eu sei onde ele está, neste canto lá no deserto. Venha que eu sei o endereço. Eu sei. Cuidado com essa gente. Jesus disse, não lhes deis crédito. E olhe que eu estou avisando de antemão. Muitos farão prodígios e milagres e enganarão a muitos, se possível até os eleitos. Mas não se deixem enganar. Como é que eu não vou me deixar enganar se eu não deixo a igreja me ensinar? Como é que eu vou ser esperto, prudente,
esperto como serpente, simples como pomba, se eu ignoro o básico da fé. E eu queria dizer uma frase aqui que eu queria que, por favor, não esquecessem, porque ela é provocadora. Vocês não têm que ser doutores, mas se sabem ler, vocês têm que ser leitores. Não tem que ser doutor, mas tem que ser leitor. Se Deus lhe deu, católico, apostólico, romano, jovem, adulto, padre, pai de família, a graça de não ser analfabeto e saber ler, então você tem um dever. Você tem que conhecer o que sua igreja fala. No catecismo, sobre o problema social, sobre as famílias, qual é a doutrina da igreja? Tem aqui um léxico belíssimo da CNBB. Que coisa linda que ela nos deu. Eu quero saber. Estão falando aí de aborto, de homossexualidade, eutanásia anticoncepcional, de contracultura bioética, tolerância, clonagem. O que é isso? Eu quero saber. Eu tenho filhos. Mas eu não estou preparado para ler um livro grosso assim. Ninguém falou que você tem que comer 10 quilos de comida no mesmo dia. Mas vai comendo aos poucos, que você não engorda e faz bem. Isso também. Eu acho que uma das dores da igreja, não é só no Brasil, no mundo, no Brasil também, tem bispo aqui que pode me confirmar, um dos sofrimentos da igreja, uma das perplexidades da igreja, é que os católicos não são bons leitores. Confissão você faz depois, viu? É difícil convencer o povo católico a assinar revista católica especializada e a ler. É difícil convencer o povo católico a pegar os principais documentos da igreja e ler. Livro de espiritualidade gostosa, de testemunho, eles gostam. Mas documento da igreja, que é para ele saber quando for pregar, quando ele for pegar o microfone, como eu aqui, ele não gosta. Até os líderes. Aí eu olho para o irmão e digo, eu era como você. Mas aos 22, 23 anos, eu descobri que se eu queria influenciar a história, eu tinha que saber o que ocorre pelo mundo afora. Aí, Deus me deu a graça de estudar fora e ver o que diziam os judeus, o que diziam os evangélicos, o que diziam os ateus, que davam aula para mim. Escutando, eu disse, o que o católico diz? Quero saber o que diz a minha igreja. Eu tenho um amigo, advogado, inteligentíssimo. Ficamos mais amigos depois do que eu falei para ele. Porque ele também fala coisas que eu não gosto de ouvir. A gente é amigo para isso. Um dia ele estava defendendo, na rádio onde ele trabalhava, o livro de Dan Brown, dizendo que aquele livro estava desmascarando a igreja através da história, e falando, eu deixei ele falar. Quando ele acabou, eu disse, você é advogado, né? Quantos livros você lê de direito para ser bom advogado? Quantos livros de outros autores você lê para poder cuidar de uma causa? Então você lê, para saber ser advogado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia? Seja honesto. Ele, não. Já leu algum livro de teologia? Não. Inteligente como você é, né? Já leu algum livro de história da igreja? Não. Mas o Dan Brown você leu. Então você não é mais católico, você é Dan Brownista. Dê uma chance para a sua igreja. Ele fez assim. Você me pegou. Prometo que vou ler. Me indique os livros. Mais do que depressa, indiquei os livros. Os teólogos que ele devia ler.
gente tão inteligente quanto ele, até mais. Livro de história, depois que você ler esses 10 livros, nós vamos conversar. Porque isso eu sei mais do que você. Agora, direito, você sabe mais do que eu. Se eu disser qualquer coisa que vai contra a Constituição, é a sua vez de me orientar. Então, muitas vezes, nós perdemos de vista o fato de que a perplexidade que toma conta de cabeças católicas, nasce do fato de que não é leitor. Não gosto. Você não faz porque gosta, faz porque tem que fazer. Se o jovem quer se formar, vai ler livros que não gosta, mas vai ter que ler, porque senão não passa. Então, que tal o católico ler livros que no começo não gosta, mas começa a entender, é o que a minha igreja está dizendo. É o que está nos documentos da minha igreja, e se eu não souber esse básico, eu não posso ser o padre que eu quero ser. Não posso ser o leigo pregador que eu quero ser. A semana passada, e quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso para ele, eu falo aqui, não estou dando nome, então não há problema. E como eu viajo muito, vocês nunca sabem onde foi que eu escutei. Semana passada eu escutei num rádio, se eu descobrir, eu tentei descobrir quem é. Se encontrar, eu vou falar com ele. Alguém dizendo, meu irmão, minha irmã, a voz dele era tão suave, convencia. Mas o que ele disse, não, faltou livro. Toda vez que você comete um pecado, você põe mais um espinho na fronte de Jesus, que lá no céu sangra. E Nossa Senhora chora com Jesus a cada pecado que você comete. Oh, meu Deus, isso se falava há 200 anos atrás. A igreja não fala mais isso. Porque o conceito de redenção é outro. O conceito de misericórdia, de solidariedade é outro. Jesus não está sangrando no céu, não. Ele não chora no céu, não. Nós é que temos que chorar aqui na terra. Então, por que ele fez isso? Porque ele achou, a avó dele ensinava isso, e podia. Se ele é pregador, ele não podia fazer isso. Está aqui. Falta o catecismo para esse moço. Ele está achando que pode pregar a palavra de Deus 1 hora por noite, ignorando o catecismo da igreja. Não pode. Não pode. Seja padre ou não. Mas, se você foi enviado, o bispo te nomeou, o movimento te pôs lá, alguém pediu, o mínimo que tem que fazer é dizer, eu vou falar daquilo que eu preciso saber. Estuda. Eu sou hoje um militante católico em favor de mais profundidade, e não sou tão profundo como outros colegas. Há padres extremamente profundos e leigos que dão um banho na gente de cultura religiosa. Conheço moças de 27, 28 anos que sabem mais teologia que padre, porque foram estudar. Conheço rapazes apaixonados pela fé, para ter solidez, e que querem passar isso no trabalho que eles fazem. Jovens médicos, eles disseram, só medicina não vai me ajudar a salvar o meu povo. Eu quero saber o pensamento da minha igreja, porque lá eu sou católico e eu sou porta-voz da minha igreja lá. Então eu faço um apelo a vocês, irmãos da Renovação Carismática Católica, que, diga-se de passagem, leiam um pouco mais do que outros movimentos. Esse elogio vocês merecem. Vocês leiam um pouco mais. Agora, depois da palma, deixa eu dizer mais uma coisa. Leem sim, mas o que é que vocês leem? Não vou perguntar. Eu sei que a Bíblia vocês leem muito. Mas os documentos oficiais da igreja, sou capaz de apostar que muitos de vocês não leem. Isso quer dizer, não vai, bendito, bonito, ótimo, ótimo, ótimo. Rabiscado. Isto quer dizer que já que tem a cultura do aprendizado, o que foi que o documento de Aparecida disse? Que nós temos que ser ao mesmo tempo aprendizes e missionários. Isto quer dizer, a vida inteira aprendendo com toda a igreja.
e a vida inteira ensinando o que já sabemos. Mas para isso, eu tenho que ter a cultura do livro certo. E qual é o livro certo? Qual é o curso certo? É aquele que me põe ao par do pensamento da minha igreja para hoje, porque eu não quero ser um católico perplexo. Eu me situo. É por aqui que eu vou. Vocês já decidiram. Quero ser um católico com assento na renovação carismática. Ótimo. A minha mística principal é o louvor. Escolheram certo, porque o primeiro dever de um cristão é o louvor a Deus mesmo. Esse é o primeiro dever. Belíssima escolha. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Vocês são um pouco Maria na igreja. Ótimo! Mas muitos de vocês já conseguiram virar Marta também. Cuidando, servindo, ajudando. Ótimo! Porém, penso eu, como irmão de outro carisma, mas vivendo com vocês, talvez pela força apostólica que vocês têm, emissoras de rádio, televisão, livrarias, até editoras, pela força de comunicação que a renovação carismática católica no Brasil alcançou, e nisso vocês têm que ser elogiados. Vocês podiam ter gente mais profunda e mais preparada nas doutrinas e na catequese da igreja. E aí, às vezes, falta um pouco. Eu brinco, mas é verdade. Fica parecendo que nós criamos inúmeros hospitais, mas na hora de pôr o médico lá faltou e tem porteiro operando. Tem gente dando aula e curso que não estudou. Estou certo? Então a preocupação da igreja é pedir aos jovens, eu tenho mais 5 minutos, que vêm com todo esse zelo, moços, estuda doutrina católica, sejam especialistas na doutrina católica e não apenas na renovação carismática. Posso falar de novo? Sejam especialistas não apenas na espiritualidade da renovação carismática, porque esses livros vocês leem que são maravilhosos, mas sejam também nas doutrinas e nas encíclicas dos papas, nos documentos da igreja no Brasil, e sejam especialistas em antropologia, porque vocês lidam com o ser humano o tempo todo, e em, sim senhores, em conhecer o nosso povo. E não faria falta, seria ótimo que eu veria muitos de vocês nas lideranças de comunidades, vereadores, deputados, e tentando, como católicos que conhecem o povo e a dor do povo, ser porta-vozes dele, com essa espiritualidade bonita que vocês têm, de louvor e de abandono ao Senhor da história. Vocês têm o que dar. Eu digo isso a todos, mas de vez em quando eu digo, dão muito pouco comparado ao poder de comunicação que tem, porque às vezes falam 2 horas e não são capazes de citar um documento da igreja. Olha que acusação grave que eu estou fazendo. É que eu sou estudioso de comunicação religiosa e gravo. Você escuta alguém falando 2 horas e ele não consegue citar um documento da igreja, uma encíclica, a última do Papa. Não tem. Só da renovação. Ou frases bíblicas meio jogadas a esmo. Imagina se esse moço que fala todo dia, esta moça todo dia, viesse lá com os textos catequéticos da sua igreja. Especialista em doutrina católica. Como seria bom? E não perderia nada da sua espiritualidade, só ganharia. Vocês vieram para renovar mesmo? Por isso, quando me chamaram para aqui, eu disse, estou indo falar a uma experiência de igreja fortíssima que está espalhada pelo Brasil inteiro. Estou indo falar a uma das experiências de igreja que mais nos tem dado comunicadores, músicos e instrumentos de comunicação.
Estou indo falar a gente que faz acontecer. Então vou falar para eles que está faltando maior conhecimento da solidez da doutrina católica para darmos a esse país um pensamento católico. Só pensamento carismático não basta. Porque se eu der só o pensamento deoniano, eu não estou dando tudo que a igreja precisa. Eu tenho que ir além da minha congregação. Se um franciscano der só o pensamento franciscano, ele não está dando. Ele tem que ir além. E vocês também vão além da renovação carismática. Ela é o trampolim. Mas depois, vão buscar da doutrina profunda e sólida da igreja, para que vocês possam ser verdadeiramente mestres de doutrina católica. E aí, além dos carismas bonitos que vocês têm, vocês vão poder também, a igreja até dizer, vocês são mestres, são catequistas. Não tem que ser doutor, tem que ser leitor. E para encerrar, a família hoje brasileira está assustada, encurralada, perplexa. Os pais não estão sabendo como chegar aos filhos. A televisão todo dia provoca. Não é que ela é errada em tudo, mas algumas vezes sim. E essa provocação não é enfrentada porque nós não temos gente com solidez catequética nem no Congresso, embora haja tantos congressistas católicos de nome, e nem em outros lugares. Se tivéssemos essa solidez, não teríamos perdido por 6-5 na questão da manipulação do embrião. Teríamos influído muito mais, porque somos 74% da população, e teríamos certamente, se fôssemos todos instruídos na doutrina católica, criado uma mentalidade que impedisse essa votação de 6-5, porque nós defendemos a vida até as últimas consequências. Mas quando nos passaram isso pela garganta, nós ficamos quietos, talvez porque não sejamos catequistas, os que devíamos ser. Esquecemos do exemplo de Eleazar, o velho, bonito, querido, que morreu, mas não traiu a catequese e a doutrina que tinha aprendido. Por quê? Porque ele era catequista, era sólido. Ele acreditava no que ele ensinava e deu a vida para não mentir para os mais jovens. Esse foi um exemplo, belíssimo. E há tantos que no Brasil e no mundo deram a vida por aquilo em que acreditavam. Se nós formos capazes disso, porque nós conhecemos, aí vamos poder dizer: sou sólido, graças a Deus, porque sei em quem acreditei e no que a igreja diz. Graças a Deus, Ele me deu pé firme, matrimônio firme, caminho firme, porque eu me situei. É este tipo de católico que eu quero ser, com esta espiritualidade. Tem um irmão meu que é de outra espiritualidade, mas é firme também como católico. Vamos caminhar juntos, cada um com seu carisma, mas nós temos força, juntos. Se não conseguirmos ver a luz de Deus no outro, e tivermos medo de ler o livro do outro, de escutar o outro, então nós não vamos ser católicos. Parabéns a vocês que me convidaram aqui, sabendo que eu não sou da renovação carismática, mas sabendo que eu amo vocês, concordo e discordo, porque vocês são lindos e maravilhosos. É esta a igreja que queremos construir, onde todos que têm algo a dizer, dizem e são ouvidos, mas irmãos de outros movimentos vêm também e ouvem vocês e aprendem com vocês, e juntos
nós vamos enriquecer a igreja com um buquê de flores maravilhosas, porque a santidade está espalhada por toda a igreja. Só falta juntá-la e fazer a força de uma igreja de mártires, de mestres, de alunos, de aprendizes e de missionários. Se isto acontecer, louvado seja Deus, os primeiros passos estão sendo dados, juntos com um pensamento sólido, especialistas em doutrina católica. Que tal? Fiquem com Deus e o Senhor os abençoe. Deus seja louvado pela vida do Padre Zezinho. Vamos ficar de pé, todos juntos. E eu queria fazer um convite especial para você. Fique de pé, diante de tantas palavras. Feche um pouquinho os seus olhos, baixe um pouquinho a sua cabeça. Nós estamos aqui, somos trazidos do Brasil inteiro. E o Senhor nos trouxe para cá para nos falar, para nos curar, para nos animar, para nos questionar, para nos amar. É assim que Ele ama. Agora eu queria que você fizesse a pergunta para você mesmo, deixasse Deus te perguntar. No meio de nós certamente terão pessoas que sairão daqui com esta missão, de estudarem a doutrina católica, de buscarem um conhecimento mais e mais e mais e mais, para servirem mais e mais e mais. Nós precisamos de homens e mulheres que recebam do Senhor este convite pessoal e a força e a coragem de assumi-lo como meta de vida. Pode ser eu, mas também pode ser você. Por isso, antes da gente cantar, eu gostaria que você realmente perguntasse ao Senhor: como você tem usado o seu tempo? Como você tem investido no seu conhecimento de Deus, na doutrina da nossa Igreja Católica, toda essa riqueza que o Senhor tem nos dado? Pergunte ao Senhor: o que você tem feito com o seu tempo? Aonde você tem colocado as suas energias? E receba do Senhor o convite, esse convite que foi nos trazido através do Padre. E aí sim, depois desse momento de reflexão, vamos pedir que o Padre Zezinho nos ame mais uma vez. Cante conosco, com o nosso ministério, a canção que nos ensina muito também sobre família. Uma canção que é um hino para todos nós. Que Ele nos dê essa alegria também de ouvi-lo como cantor. Além de sacerdote, de homem de Deus, ele é um excepcional compositor e cantor. E eu acho que todos nós não voltaríamos para casa sem a alegria, né, de poder ouvi-lo cantar junto conosco. O povo que o ama, né, e que deve muito a Ele também. Mas antes de cantar, pergunte para o Senhor: você foi instigado pelo Padre? Pergunte para o Senhor. Se o Senhor quer contar com você como estudioso, que conte. Ele vai te dar graça e a sabedoria de como fazê-lo. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Sigam minha mão. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Solta a voz. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E
que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. E ninguém vai dormir sem pedir. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento, e no céu firmamento a estrela que tem maior brilho. seja firme esperança de um céu. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sólida. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem seja sólido como rocha. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja doce, terna. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos sejam bem formados. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoados e abençoadores. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Pedindo a graça. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Não se esqueçam nunca que família é para ser também orada. Nós precisamos orar mais pelos filhos e pelos pais. Muita coisa às vezes vai mal, porque a gente se esquece de pedir ajuda. Ninguém é forte que chega para construir sozinho uma família. Boa parte da família vem do céu, a outra se faz na terra. Abençoa, Senhor.